Que este dia e essa semana sejam imensamente abençoados para todos os que nos ouvem. Sabe, é muito comum a gente imaginar a seguinte cena na cabeça. Uma vida inteira de trabalho árduo, pagando impostos, tentando agir de forma ética em todas as decisões, sempre fazendo certo. Uhum, a famosa jornada do cidadão de bem. Exatamente isso. E aí, basta ligar a televisão ou abrir as redes sociais para ver pessoas absolutamente sem escrúpulos. Pessoas que operam puramente na base da má-fé, desfilando em iates, vivendo em mansões enormes e acumulando um poder que parece quase intocável. É uma frustração muito real. Nossa, é uma frustração que queima por dentro, né? Dá aquela sensação terrível de que o jogo está de alguma forma corrompido desde o início. Mas o que é fascinante sobre o nosso mergulho profundo de hoje é que essa angústia não é, assim, um subproduto exclusivo do nosso mundo digital, do capitalismo moderno. Com certeza não é. Hoje nós vamos investigar um texto bem antigo que olhou para essa exata injustiça e dissecou a ilusão do poder financeiro de uma forma que é, francamente, brutalmente cirúrgica. É uma observação muito precisa da natureza humana. O texto que vamos explorar hoje é o Salmo 49. E para nos guiar nas entrelinhas desse poema, nós vamos cruzar as observações do teólogo Allen P. Ross com as notas de estudo histórico-culturais da Bíblia NAA. Que é um material riquíssimo, por sinal. Sem dúvida. O que temos aqui não é apenas uma poesia religiosa genérica. É o que os estudiosos classificam como literatura de sabedoria. Esse gênero literário no antigo Israel não estava tão focado em rituais de templo ou em leis civis estritas, mas sim na filosofia prática. Tipo um guia de sobrevivência mental, né? Exato. É sobre como navegar pelas ambiguidades e por essas injustiças do mundo real sem perder a sanidade. É sobre como olhar para a vida com uma lente de longo prazo. E o que eu acho incrível é que o autor não começa o texto com uma bronca moral ou uma cartilha de regras. Ele começa com um megafone virtual. Nos primeiros 4 versos, ele faz uma convocação universal mesmo. Ele chama a atenção de todo mundo. De todo mundo. Ele chama todos os povos, os habitantes do mundo inteiro, tanto os de origem humilde quanto os de alta posição, ricos e pobres juntos. Ele basicamente diz, parem o que estão fazendo e prestem atenção agora. E a abordagem dele para tratar do problema é super interessante. Sim, porque em vez de entregar uma resposta pronta para essa dor de ver o injusto prosperar, ele diz que vai propor um enigma, uma parábola, e que vai decifrar essa questão ao som da harpa. E isso me lembra muito a diferença entre simplesmente dar um conselho direto e contar uma história envolvente. Com certeza. Mas aí fica a dúvida. Se o problema é tão urgente, se machuca tanto quem tenta ser justo, por que embalar a resposta num formato de charada? Por que não ir direto ao ponto? Olha, essa é uma escolha metodológica brilhante do autor. O que é fascinante aqui é que a literatura de sabedoria opera sob a premissa de que a verdadeira transformação não acontece apenas recebendo informações de forma passiva. Aquele clássico de entrar por um ouvido e sair pelo outro? Exatamente. Se o autor simplesmente dissesse o dinheiro não traz felicidade e os maus serão punidos, qualquer ouvinte ia concordar com a cabeça e esquecer a lição 5 minutos depois. É um clichê, né? Vira um clichê. Um enigma, por outro lado, exige participação cognitiva. Ele obriga quem escuta a mastigar a ideia, a questionar as próprias suposições sobre como o mundo funciona. O Allen P. Ross argumenta nas fontes que o objetivo desse enigma é forçar uma mudança de perspectiva, exigindo o que ele chama de percepção espiritual. Entendi. Ou seja, é uma capacidade de olhar por trás da cortina do teatro social. Não se deixar levar pelas aparências. É bem por aí. Se avaliarmos o sucesso apenas pela superfície, pelos bens materiais, pelos carros de luxo, pelos cargos de influência, a única conclusão lógica para quem tenta ser honesto e sofre é o cinismo, ou pior, o desespero total. Faz todo sentido. Então, esse enigma, acompanhado pela música da harpa, é um convite para desacelerar, para ir além da biologia e da economia imediatas e enxergar a realidade através de uma lente muito mais longa.
É uma tentativa de recalibrar mesmo a visão de mundo da audiência. Nossa, e quando essa visão é recalibrada, a gente entra no núcleo duro do problema, que aparece a partir do verso 5. O poeta começa a descrever a sua própria recusa em ter medo nos dias maus. Mesmo quando ele se vê cercado pela iniquidade de pessoas que confiam cegamente na própria riqueza. É aí que o poema ganha traços de um tratado de economia. Sim, o texto introduz um conceito econômico fortíssimo do mundo antigo, que é a ideia do resgate. As fontes destacam que o poema coloca a riqueza batendo de frente com um limite físico que é intransponível. Ele diz com todas as letras que ninguém, por mais rico que seja, pode remir a vida do seu irmão ou pagar a Deus o seu próprio resgate. E para compreendermos o peso absurdo dessa afirmação, a gente precisa entender o que remir ou pagar um resgate significava no Antigo Oriente Próximo. Não era só uma palavra bonita. De jeito nenhum, não era um termo teológico abstrato. Era uma realidade econômica brutal, sabe? Se um membro da sua família fosse capturado como prisioneiro de guerra, ou se fosse vendido como escravo por causa de uma dívida que não conseguiu pagar, a família tinha que ir lá e pagar um preço literal. Em prata ou ouro mesmo? Exato, prata, ouro, gado. Era para comprar a liberdade dessa pessoa. Era literalmente uma transação comercial de vida ou morte. Então, pensando nisso, o salmista está olhando para os super ricos da sua época. Aquelas pessoas que podiam comprar a saída de qualquer problema legal ou político. E ele está lançando um desafio aberto. Ele está provocando mesmo. É como se ele dissesse assim, olha, a pessoa consegue subornar o juiz local, consegue comprar as melhores terras da região, mas tenta usar esse mesmo ouro para comprar a sua saída da escravidão final, que é a morte. Trazendo isso para os dias de hoje, é como se um bilionário tentasse passar aquele cartão de crédito sem limite em uma máquina que simplesmente não reconhece a moeda humana. O visor da máquina sempre vai mostrar transação recusada. Essa é uma analogia excelente. Saldo insuficiente para a eternidade. E as notas de estudo da Bíblia NAA evidenciam justamente isso. A redenção da alma, ou seja, o preço para manter a vida humana funcionando, é descrita no texto original como caríssima. Inalcançável, né? Sim, o custo é tão absurdamente alto que a tentativa de pagamento cessa para sempre. O texto diz isso. A morte revela-se ali como a instituição mais incorruptível do universo. Ninguém compra a morte. E aí o poema expõe a ironia trágica dessa ilusão humana de permanência. A parte das propriedades. Eu achei isso genial nas notas. É muito atual. Essas pessoas ricas e orgulhosas vivem em estado de negação profunda sobre o próprio fim. Elas chegam ao cúmulo de dar os seus próprios nomes às suas terras, aos seus grandes latifúndios, numa tentativa psicológica clara de garantir uma espécie de mortalidade. A velha tática de colocar o nome do patriarca no topo de um arranha-céu ou na fachada de uma grande instituição educacional. O cara acha que o concreto vai segurar a memória dele para sempre. Precisamente. A arquitetura vira um mecanismo de enfrentamento contra a mortalidade. É um band-aid emocional. Pois é. Mas a realidade fria que o poema apresenta e que as fontes ressaltam é que as novas e definitivas moradias dessas pessoas não serão as propriedades imensas que elas batizaram, serão as sepulturas. O ser humano, independentemente da sua ostentação, do seu esplendor temporal, não permanece. Ele volta ao pó como os animais. O Ross nota bem isso. No aspecto puramente biológico, o poema iguala o humano ao animal. Ambos perecem. A riqueza acumulada em vida será inevitavelmente deixada para trás, muitas vezes para ser esbanjada por herdeiros ou pessoas que o rico sequer conheceu. Agora, deixa eu fazer o papel de advogado do diabo aqui. Porque, lendo os materiais, o próprio texto levanta uma contradição aparente que me deixou bastante intrigado. Manda bala. O poema afirma de forma muito categórica que tanto os tolos e ignorantes quanto os sábios morrem. A sepultura é o destino de absolutamente todos. Então, se o fim físico é exatamente o mesmo, se o relógio biológico não poupa ninguém,
Por que alguém deveria se esforçar tanto para ter essa percepção espiritual? É um ótimo questionamento. Parece que todo esse esforço filosófico, moral, de tentar não ser corrompido, acaba num grande empate técnico no cemitério. A morte zera o placar de qualquer jeito, sabe? Qual é a real vantagem da sabedoria se o destino material é idêntico para o corrupto e para o justo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é a pergunta que valida o formato de enigma que a gente discutiu no começo. Essa tensão toda que foi apontada agora é intencional por parte do salmista. Ele queria dar esse nó na nossa cabeça. Com certeza. Se limitarmos a nossa análise ao evento clínico da morte em si, sim, é um empate técnico perfeito. A biologia é implacável com todos. No entanto, a genialidade da sabedoria bíblica aqui não está em negar o fato da morte, mas em alterar radicalmente o significado dela e o que ocorre após esse limite físico. Ah, o pós-morte. Exato. Pensa assim, o tolo constrói toda a sua identidade sobre uma fundação que ele inevitavelmente vai perder. Ele gasta a vida inteira apavorado, ansioso com a possibilidade de perder seu patrimônio ou o seu status na sociedade. Já o sábio entende a transitoriedade das coisas. Ele sabe que é tudo passageiro. Isso mesmo. E só de saber isso, ele já se liberta de muita ansiedade no presente. Mas o contraste verdadeiro, o desempate que você mencionou, ocorre no destino espiritual que o salmista começa a descrever logo em seguida. Final dos orgulhosos, daqueles que confiaram na própria conta bancária. As fontes destacam uma frase no verso 14 que me deu até um arrepio. Ele diz que no túmulo, a morte é o seu pastor. Eles são colocados na sepultura como ovelhas e a morte os guia. Nossa, essa frase é uma obra-prima. É o ápice da ironia poética e, ao mesmo tempo, carrega uma tristeza profunda. Por causa do contraste com o resto da Bíblia? Exatamente. Para um ouvinte do antigo Israel, a figura do pastor era o símbolo supremo de cuidado, de provisão, de realeza, sabe? E até de intimidade com Deus. Basta a gente lembrar daquela imagem super reconfortante do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Que te conduz a águas tranquilas. Isso. O bom pastor protege dos predadores, dá alimento. Mas aqui no Salmo 49, o salmista subverte essa expectativa de uma forma sombria e genial. Para aqueles que fizeram do dinheiro seu Deus e da arrogância sua bússola moral, o guia final na eternidade é a própria morte. Que imagem pesada! Muito. Eles não são conduzidos a pastos verdes. Eles são pastoreados para a decomposição, para o Sheol, o submundo, onde toda a sua antiga formosura, a sua pele tratada, a sua importância social, tudo isso é consumido. É a falência completa e absoluta da autossuficiência humana. É a imagem de um rebanho cego, né? Caminhando direto para o abismo, achando que está no controle do mundo até o último segundo de respiração. Nesse cenário, a morte vira um beco sem saída absoluto. É um muro de concreto bem espesso, onde a jornada simplesmente colide a 300 por hora e termina. Uma excelente forma de visualizar. Mas então, logo na sequência, no verso 15, o texto oferece uma via de escape impressionante para os justos, para aqueles que cultivaram essa tal percepção espiritual. O autor afirma, mas Deus remirá a minha alma do poder da morte, pois ele me tomará para si. E aqui, a nossa pesquisa revela algo muito, muito profundo nas fontes. Sim, um comentário de Ross. Isso. O Allen P. Ross aponta que esse verso 15 não é só uma poesia bonita para confortar as pessoas no funeral. Ele descreve isso como uma forma embrionária da esperança da ressurreição no Antigo Testamento. E o uso desse termo embrionário é super crucial para a gente entender o peso teológico dessa declaração dentro do contexto histórico. Por que embrionário? Como as pessoas viam isso antes? Então, se a gente analisar o panorama geral da literatura mais antiga de Israel, a visão sobre a vida após a morte ainda era bastante turva, sabe? O conceito de Sheol na mentalidade daquela época era frequentemente entendido apenas como um lugar sombrio, silencioso. Uma cova genérica para todo mundo. Exato, era um destino inescapável e totalmente neutro para onde todos os mortos desciam
independentemente de terem sido bons ou maus durante a vida. A ideia de uma ressurreição corporal gloriosa, onde os justos são separados e recompensados na eternidade, essa ideia só seria articulada de forma mais robusta e clara muito tempo depois. Em outros textos bíblicos posteriores, né? Sim, em textos como o livro de Daniel, no capítulo 12, e, claro, posteriormente na teologia cristã do Novo Testamento, como na segunda carta aos Coríntios, que Ross também cita no seu comentário. Ou seja, o conceito de que o corpo físico e a alma seriam de fato reunidos e restaurados por Deus ainda estava engatinhando, estava se desenvolvendo na compreensão daquelas pessoas. Estava em estado de germinação. E é por isso que o verso 15 choca tanto, porque ele é revolucionário. O salmista, inspirado por essa sabedoria profunda de Deus, ele está rompendo a barreira do conhecimento teológico do seu próprio tempo. Ele teve um estalo, uma revelação. Exato. Ele olha para a injustiça ao seu redor e chega a uma conclusão lógica maravilhosa. Ele pensa, se o homem não tem a moeda necessária para pagar o resgate da própria alma, e se a morte parece devorar a todos sem distinção, a única solução possível para que exista justiça verdadeira no universo é uma intervenção divina direta. É a única saída para a equação fechar. Perfeito. Deus, sendo o único que possui recursos infinitos, fará o pagamento. Deus vai invadir a jurisdição da morte e vai arrancar a alma do justo de lá. Para o pensador hebreu antigo, a separação da alma e do corpo era uma anomalia tremenda. Era um produto da ruptura do pecado. Então a esperança embrionária expressa ali é que o próprio Deus restaurará a ordem, curando de vez a ferida final da mortalidade. E isso é a diferença colossal entre bater naquele muro de concreto que eu falei antes ou entrar em um túnel. Sim, o túnel tem saída. Exato. Para o arrogante autossuficiente, a morte é um muro. É o beco sem saída, fim da linha. Mas para o justo, que confia que Deus é quem vai pagar o resgate, a morte torna-se apenas um túnel escuro. É intimidador, claro, dá medo, sim, mas há uma luz no fim, porque o próprio Criador está do outro lado esperando para puxar a pessoa de lá. Uma imagem belíssima. O resgate que nenhuma fortuna da lista dos maiores bilionários conseguiria cobrir, Deus simplesmente assume e quita a dívida. E o que é mais legal é que essa quebra de paradigma muda absolutamente tudo na forma como a pessoa escolhe viver o seu dia a dia aqui na Terra. Com certeza muda. E essa mudança de comportamento diário é exatamente o ponto onde o poema aterrissa na sua conclusão, ali entre os versos 16 a 20. O enigma que a gente falou no começo, ele finalmente foi decifrado, e a aplicação prática torna-se totalmente cristalina, vira um conselho de profunda libertação psicológica. Uma terapia para a alma. Total. O autor aconselha o seu ouvinte a não ter medo, a não se deixar intimidar ou ser consumido pela inveja quando ver alguém enriquecer de forma desonesta, ou quando a glória da casa de um corrupto aumentar na vizinhança. É quase um manual de saúde mental antigo contra essa nossa cultura da ostentação e do sucesso a qualquer custo, né? Sem dúvida. A pessoa passa décadas acumulando bens, esmagando os concorrentes no mercado, negligenciando o tempo com a família e jogando a ética no lixo para construir o seu próprio império pessoal. E aí faz tudo isso para, no dia final, descobrir que a franquia de bagagem para a eternidade é exatamente 0 quilos. 0 quilos, a glória terrena, as medalhas de mérito, os títulos de propriedade no cartório, absolutamente nada disso desce com a pessoa para a cova. Fica tudo para trás. Tudo. E a sabedoria exposta aqui não promete que o império do homem iníquo vai desmoronar amanhã por um raio vindo dos céus. Esse é um detalhe crucial. O foco do texto não é prometer um julgamento imediato no tempo presente, o que frequentemente frustra a nossa pressa por justiça, né? A gente quer ver as coisas resolvidas agora. É a nossa impaciência humana. A gente quer a punição do jornal de amanhã. Exatamente, mas o foco do Salmo é a inevitabilidade e a permanência do fim. Quando a gente compreende isso de verdade, a prosperidade do injusto deixa de ser motivo de inveja ardente e passa a ser motivo de compaixão e até de advertência. O texto conclui que o ser humano revestido de honrarias, fama e riqueza, mas desprovido de entendimento espiritual,
Ele é tragicamente igual aos animais que perecem. A glória dele foi só uma faísca. Foi só uma centelha, passageira na imensidão do tempo. Não dura nada. Uma ilusão de ótica que custou muito caro. E é fascinante ver como essa análise aprofundada nos traz de volta para aquela nossa frustração inicial lá do comecinho. A gente começou falando sobre a indignação de ver pessoas más se dando bem e prosperando às custas dos outros. E o que as fontes nos mostraram é que a resposta madura para essa frustração não é desejar ter a mesma riqueza suja que eles têm, nem viver amargurado pelos cantos reclamando da vida. Não é pagar na mesma moeda. Longe disso. A resposta é cultivar uma visão de longo prazo que desmascara totalmente a inutilidade do dinheiro na fronteira mais importante da existência. A gente viu hoje como a confiança na própria força e na conta bancária transforma a morte em um pastor aterrorizante, enquanto a sabedoria espiritual reconhece a nossa fragilidade e deposita confiança num único ser que pode pagar o resgate intransponível das nossas almas. Perfeito. Em última análise, o que o Puella revela pra gente é que o discernimento de reconhecer as nossas próprias limitações mortais, aliado à confiança de que existe um Redentor divino, é de fato o patrimônio mais valioso e inalienável que um ser humano pode acumular em vida. É a única poupança segura. É a única riqueza que sobrevive à escuridão do túmulo. Uma riqueza que absolutamente nenhuma crise econômica, nenhuma inflação ou injustiça social pode confiscar da pessoa. E para fecharmos a nossa investigação de hoje, eu quero deixar uma reflexão provocativa para quem está escutando continuar pensando e mastigando ao longo do dia ou da semana. Deixar o enigma ecoando, né? Exatamente. O desafio final. Se sabemos, através dessa sabedoria milenar que dissecamos hoje, que tentar perpetuar o nosso próprio nome em propriedades e empresas é uma ilusão gigantesca, e se sabemos que as nossas contas bancárias, por maiores que sejam, perdem todo o seu valor de compra no nosso último suspiro, como isso muda de verdade a nossa agenda de amanhã de manhã? Essa é a grande questão. O que a gente compraria ou deixaria de comprar sabendo disso? Com quem gastaríamos o nosso tempo mais precioso? Aquele tempo que não volta. Quais brigas no ambiente de trabalho ou discussões bobas na família nós simplesmente abandonaríamos se vivêssemos de fato conscientes de que o verdadeiro resgate da nossa existência não está nas nossas próprias mãos? O enigma está decifrado, as cartas estão na mesa, mas a decisão prática de como viver à luz dessa resposta pertence única e exclusivamente a cada um. Que Deus abençoe todos os ouvintes.